de medicina. Eu estou aqui com meus colegas, a Maria e o Bruno. E a gente está aqui com o Dr. Volney, que é hematologista e hemoterapeuta. Ele também fez doutorado em Oncologia e Biologia do Câncer na Unifesp e é nosso professor também na unidade de hematologia. E nós viemos falar sobre o Patient Blood Management, né, que a sigla é famosa em inglês, mas é o manejamento do sangue do paciente. E, então, vai ser esse o nosso tema para o CIT 2025. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pelo convite da Laísma, da Liga de Imunologia e Hematologia, para a gente falar de um tema tão relevante e atual, que o nome é difícil, né? A gente vai falar PBM, Patient Blood Management, mas a gente tem um termo mais brasileiro, que seria tipo cuidar do sangue do paciente. E eu trago essa frase, que é uma frase do editorial de uma revista de anestesiologia de 2008, que foi, inclusive, colocado pela própria OMS, que é o seguinte: não há dúvidas de que o seu sangue ainda é a melhor coisa que você tem em suas veias. Então, é importante a gente conservar nosso sangue, evitar perdas e usar da melhor maneira possível. E aí a gente pode seguir, né, com os questionamentos, e a gente vai usar alguns slides como base de apoio. Então, para começar, a gente queria que o senhor explicasse o que é para o pessoal. Então, a gente vai trazer aqui, né, a definição do Patient Blood Management, que é a gente tem um pouco de dificuldade no Brasil em falar em gerenciamento, né, manejo do sangue do paciente, uma abordagem centrada no paciente, né? Ou vocês, alunos, hoje, vocês já estão com esse entendimento que o cuidado, a terapia, ela é centrada no paciente. Então, você vê que o PBM ele já tem essa perspectiva sistemática, baseada em evidências, ou seja, não é feito nada da nossa cabeça, existem diretrizes, consensos, estudos de vida real mostrando a evidência científica da relevância para melhorar os resultados do paciente, ou seja, o que eu quero é melhorar o desfecho, né, que o paciente fique bem e que eu sempre falo, né, que a melhor transfusão é aquela que não é feita, mas que se precisar que seja feita de forma racional, com cuidado do sangue, por meio de manejo e da preservação do próprio sangue. Lembra lá, o melhor sangue é o sangue que está na nossa veia, enquanto promove a segurança e o empoderamento do paciente, que é outra frase também que a gente vê bastante relevante. Então, essa é a definição do PBM, vamos chamar assim, do cuidado do sangue do paciente, e a partir daí a gente começa a tentar entender como é que a gente faz isso na prática e a sua relevância. Então, doutor, você pode falar um pouco para a gente sobre a diferença entre o PBM e as práticas tradicionais de transfusão sanguínea? Podemos. Aí a gente vai entrar um pouco nos pilares, mas antes disso eu só queria trazer a implementação do PBM versus as práticas comuns da transfusão de sangue, né, que foi o que você questionou. É uma necessidade urgente, é uma necessidade não atendida, tanto é que em 2021 a Organização Mundial da Saúde, na sua publicação, ela coloca como uma política da OMS de que a gente tenha realmente a implementação dessa prática, que vai muito além do cuidado transfusional, que vai muito além de você simplesmente pedir a transfusão. Só para você ter um exemplo, que eu vou colocar em relação aos pilares, seria o seguinte: vai transfundir? Sim, porque vai transfundir, aí chega muitas vezes na situação do cirurgião, eu quero 4 bolsas, aí vem um questionamento: por que você quer 4? Será que 2 não é suficiente? Esse paciente essa cirurgia vai sangrar muito? Então você começa a ter um envolvimento, né, um engajamento de toda a equipe multiprofissional. Então a gente vai falar nos pilares, então em relação, você vai sempre lembrar do cirurgião, né, mas a gente tem situações também de pacientes críticos, gestantes, neonatos, pacientes internados em UTI. Só para vocês terem uma ideia,
torno de 75, quase 100, ele tem um trabalho mostrando que quase 100% dos pacientes com mais de 15 dias em UTI toma transfusão de sangue. Será que realmente é necessário? Então, o PBM e os seus pilares, ele vai justamente extrapolar essa situação simples da precisa ou não precisa de sangue. Então, por exemplo, alguns hospitais de alto padrão, eles têm na realidade, isso pela lei do Ministério, todo serviço que tenha transfusão de sangue, que tenha uma agência transfusional ou um banco de sangue, ele tem que ter o comitê transfusional. Então, nesse comitê transfusional, é feito reuniões mensais para uma capacitação, o próprio médico, hematologista, hemoterapeuta, ele ele analisa os pedidos de transfusão, mas é algo ainda muito elementar comparado à implementação realmente na prática do PBM. E o senhor falou dos pilares, né? Quais seriam? São os 3, né, que a gente considera. Isso, eu trouxe aqui para vocês, né? Então, a implementação do cuidado do sangue do paciente, do gerenciamento do sangue, do manejo do sangue, isso são dados científicos, né? De várias publicações, de várias diretrizes que a própria Organização Mundial da Saúde, então vocês vão ver aí que nessa referência da RU 2021, com esse login, vocês têm acesso a todo esse material no qual nós estamos conversando. Então, vamos lá. Pilar 1, detecção e manejo da anemia e da deficiência de ferro. Por quê? A anemia, a gente sabe que é o principal preditor de transfusão de sangue. Então, se eu detecto a anemia previamente, eu posso usar de estratégias que não sejam apenas a transfusão do concentrado de hemácias, para que esse paciente corrija a sua anemia sem necessidade de transfusão. Outra coisa muito relevante é a deficiência de ferro. Então, a ferropenia, a deficiência de ferro, hoje, ela é considerada uma síndrome clínica. Então, eu atendo pacientes no consultório que eles não têm anemia ainda, mas eles já têm uma ferropenia, uma baixa dos estoques de ferro ou de alguns micronutrientes que são relevantes para fazer sangue. Então, se eu identifico essa deficiência e eu reponho isso a tempo, seja ele fique internado, seja ele um paciente acamado, eu consigo evitar que se gere anemia e, a partir daí, ele tenha que tomar a transfusão. Então, um pilar realmente muito relevante é a detecção e manejo dessa anemia e da deficiência de ferro. O pilar 2 é o seguinte, falta ferro, eu vou repor, falta micronutrientes, eu vou repor, mas eu tenho que minimizar a perda de sangue e otimizar a minha coagulação. Como eu faço isso? Então, por exemplo, a gente tem evidências científicas que, por tipo de cirurgia, quanto de sangue o paciente costuma perder. Então, por exemplo, se você for pensar numa cirurgia, numa colestectomia eletiva, quantidade mínima. Se você for pensar numa laparô por um abdômen agudo, quantidade alta. Se você for pensar numa cirurgia ortopédica no paciente idoso, então você mensura o que você vai perder e, a partir daí, você tenta reduzir essa perda e otimizar a coagulação. Então, a gente é adepto, né, de estratégias, então isso tem muita questão com a negociação para implementar o PBL, você tem que ter uma equipe muito profissional e você tem que ter o gestor daquele hospital, ele tem que realmente acreditar na ideia e fazer toda essa negociação com toda a equipe cirúrgica, equipe de UTI, para, por exemplo, paciente de UTI faz coleta de sangue todo dia, flebotomias consecutivas, você vai perder sangue, vocês concordam? Então, aí chega o cara da manhã, o intensivista, pede hemograma, bioquímica, aí chega o cara da tarde, que é o plantonista, não, ficou faltando
o PCR e tal. Ao invés de pedir no mesmo dia, pede no dia seguinte. Então, são estratégias que fazem com que você diminua a perda de sangue. Recém-nascido, prematuro, você às vezes você tira 2, 3 ml, isso representa, para depender do peso, uma porcentagem alta do volume sanguíneo circulante. Então, vamos evitar, deixar de ir assim. Mas isso aí tem que partir de um conceito, senão cada um pensa. E outra coisa da otimização da coagulação é o quê? A gente tem hoje, por exemplo, pró-coagulânticos, vocês devem conhecer o ácido tranexâmico, o transamin. Então, a gente tem uma estratégia de usar à torta e à direito. Então, você minimiza, melhora a coagulação, o risco trombótico é mínimo e você consegue que esse paciente pare de sangrar e, a partir daí, você otimiza a coagulação. Se vocês quiserem também interromper para perguntar, tá? Tá. Já sobre esses pilares, na prática clínica, qual que é a dificuldade maior para implementar? A dificuldade maior é que a equipe multiprofissional, o serviço, ele tem que estar disposto a seguir essas regras. Tem algoritmos, tem fluxogramas, tem métricas. Então, assim, quem trabalha com banco de sangue está muito acostumado àqueles sistemas de qualidade, né? Não sei se vocês já viram qualidade ISO. Então, a própria ABHH, ela tem um procedimento de certificação para esse tipo. Então, você tem que criar tanto estratégias de pessoas quanto métricas. Então, eu vou saber se todas aquelas cirurgias... você falou, vamos diminuir a flebotomia na UTI? Vamos. A partir desse dia 0 até 30 dias, eu vou metrificar isso. Vai ter uma pessoa fazendo a avaliação. E isso diminui custo. Você pode até achar que eu vou falar depois que você está deslocando uma pessoa para fazer essa parte de qualidade, mas você não sabe o quanto de custo isso diminui para o sistema. E pensando ainda em pessoas que não podem receber a transfusão sanguínea, por exemplo, o testemunho de Jeová, né? Isso daí vai ter que ser implementado para eles de qualquer jeito. Então, por que já não existe algo padronizado, né? Por que na prática clínica é tão difícil, né, fazer isso? Eu vou até antecipar uma pergunta de vocês. A implementação, você tem que ter toda uma certificação. Obviamente, vamos pensar em graus de complexidade. Vamos pensar na área que a gente fala da terapia CAR-T, né, que é a terapia direcionada ao linfócito T. Você hoje tem 8, 10 serviços certificados no Brasil, porque você tem toda uma parte de congelamento, de transferência de célula. Então, você tem que ter uma estrutura mínima e um time mínimo para implementar. Obviamente que as testemunhas de Jeová são um dos grandes parceiros nessa estratégia. Então, você consegue, por exemplo, eles têm uma máquina, não sei se já ouviram falar da Cell Saver, uma máquina de recuperação sanguínea intraoperatória. Então, na época da minha residência, a gente subia com essa máquina, porque, na realidade, qualquer cirurgia é uma centrífuga que, na realidade, ele aspira o sangue da área cirúrgica. Obviamente, não é possível uma cirurgia infectada, mas uma cirurgia limpa. Então, ela tem toda aquela questão do campo cirúrgico, ela centrifuga, ela filtra o sangue e esse sangue retorna. Em time, que a gente fala. Então, a máquina tem um kit, tem um custo, mas, por exemplo, é uma das estratégias quando você pensa em implementar o PBM em algum serviço, você ter essa máquina. É uma máquina, ela é cara, já foi mais cara, mas ela trabalha em termos de comodato, que a gente fala, você não paga pela máquina, paga pelo kit, e isso ajuda muito. Geralmente você treina aí aquela história da equipe, geralmente você treina um enfermeiro, treina um anestesista, porque o anestesista, naquele mesmo momento que ele está, depois que ele induz a anestesia, ele fica do lado da máquina fazendo os ajustes para coleta, centrifugação, filtra e reinfunde de volta, que é a segunda folha que eu falo. Melhor transfusão é aquela que não é feita, e a segunda melhor é aquela que você faz de você, para ver se para você mesmo. Só para antes de você ter a pergunta, vamos passar no pilar 3, né?
alavancar e otimizar a tolerância fisiológica específica do paciente à anemia. Então, a gente sabe, né, que a tolerância à anemia ela é variável, por exemplo, de uma anemia aguda versus uma anemia crônica. Por exemplo, o paciente com anemia falciforme, que tem a sua anemia de hemoglobina de 8, 8,5, é o normal dele, ele faz tudo. Diferente de um paciente que tinha uma hemoglobina de 12, que caiu para 8. A tolerância de um idoso com hemoglobina de 10, 11, um idoso que fica mais sentado, mais acamado, que não tem sua autonomia diminuída, ela também é maior. Então, a gente tem que sempre pesar, não só ver o resultado da hemoglobina, aquela história antiga, né, do anestesista, que era a história do 9 por 27, né, 8 por 24, que seria... Hoje a gente usa cada vez menos só o cutoff, né, só a linha. E também existe toda uma discussão sobre a transfusão restritiva versus a transfusão liberal, né? O que é isso? É justamente tentar ver a tolerância fisiológica do paciente. Então, um paciente jovem que teve um acidente automobilístico, tem um coração, uma boa bomba cardíaca, não tem doença renal, não tem nenhum processo inflamatório crônico, ele chegou lá com 12, foi 8, às vezes você faz 2 CHs, vai para 10 e ok, eu não preciso dar 5 bolsas. E, obviamente, aí eu volto para o pilar 2. Ele teve alguma perfuração, está sangrando, eu tenho que tirar, cortar esse sangramento, seja suturando, então você vê que você vai... E aí, beleza, olha como uma coisa vai e volta. Se você transfundiu 2 CHs, minimizou a perda com a sutura, e vamos ver a ferrocinética, vamos ver o ferro. Aí você pode depois, durante a auto-internação, vamos fazer reposição de ferro. E vai fazer sangue, não necessariamente. Então, ao invés de eu fazer 5, então vamos lembrar, o sangue mais importante é o sangue que corre nas nossas veias. E o senhor acha que qual daqueles pilares que é o mais difícil de implementar? Eu acho que talvez o segundo, né, que talvez voltar aqui, é a minimização da perda, a otimização da coagulação, porque ele vai envolver mais serviços dentro de uma estrutura hospitalar. O pilar 1, a gente tenta, até vou mostrar como e quando, a partir desse outro slide, pensando no paciente cirúrgico, você vai pensar que seria a melhor situação, mas infelizmente, a depender do serviço, a gente tem que ter uma negociação com a equipe de cirurgia, a equipe de anestesia, porque muitas vezes você está mudando o tipo de conduta que está há 5, 10 anos naquele serviço, então geralmente você tem que ter muito apoio e o entendimento do gestor. Porque vamos pensar aqui nesses 3, no princípio, no porquê, quem, como, que eu acho que vai responder e trazer perguntas também. Então, o possível é usar todas as medidas para proteger e cuidar do sangue do paciente, de uma forma adaptada às necessidades do indivíduo. Por quê? Porque eu vou melhorar o resultado. Se eu faço uma cirurgia e o paciente está com anemia, ele tem um alto risco de infecção pós-operatória, ele tem um alto risco de complicações, então eu preciso realmente levar ele na melhor situação. E eu vou reduzir custos, eu vou otimizar custos. Então, hoje, os sistemas, eu sempre falo que eu gosto de economia e saúde, que a finitude do recurso na saúde, ela existe tanto no SUS quanto no sistema privado. Você só muda o grau de finitude, mas os dois são finitos. O sistema precisa se sustentar. E essa redução de custos de recursos da saúde passa por uma implementação do PBM. Isso está muito claro. Quem seriam esses pacientes? Então, óbvio que o paciente cirúrgico é aquele paciente que a gente está vendo. Então, alguns serviços, por exemplo, Einstein, Sírio, eles têm todo paciente de pré-operatório, além dele passar no cirurgião, no anestesista, e a gente chama de red flag, né? Apareceu qualquer hemoglobina, eles vão dizer um valor lá entre 12 e 10,
vai passar no hematologista. Então, o hematologista tem um dia lá dentro que é para essas consultas de PBM. Então, o que acontece? Obviamente que ele não vai... O cirurgião, já recebi paciente, né, do cirurgião, está com anemia, ele quer operar semana que vem. Isso eu não consigo. Mas se você, por exemplo, isso tem métricas, que, por exemplo, se você me der esse paciente com 30 dias antes, eu consigo manter a cirurgia. Por quê? Porque aí você usa estratégia, você vai sempre ver a parte de ferro, a parte de micronutrientes, e aí eu vou tentar reverter. A gente pode usar também dos estimuladores de eritropoetina, né, que é a poetina, que é uma coisa que a gente usa na prática bastante. Só que a gente fala, para o hormônio, que é o hormônio lá que está da suprarrenal, para o hormônio funcionar tem que ter ferro. Então não adianta eu dar o hormônio sem ter ferro. Então eu tenho que fazer as duas estratégias. E outra coisa que é muito importante no PBM, que eu acho que é bom trazer, é o paciente não cirúrgico, o paciente crítico. Então, por exemplo, gestante é uma situação que a gente tem que ter muita atenção. Porque a gestação é uma situação de anemia, seja por hemodiluição e por deficiência de ferro. Porque o embrião, o feto, ele puxa ferro da mãe. Então, o que acontece? Se eu faço no pré-natal, eu tenho essa perspectiva de identificar pacientes gestantes de risco de anemia, por exemplo, a gente sabe que gestante adolescente, até os 20 anos, ela vai ter um risco aumentado de anemia gestacional. Então, eu já começo a fazer o segmento, já vejo se ela tem deficiência de ferro, micronutrientes, e eu já vou repondo, até mesmo com o ferro venoso. Por quê? Porque a anemia na gestação aumenta o risco de prematuridade, aumenta risco de parto, de óbito fetal. Então, eu vou trabalhando. Então, por exemplo, uma outra área, você ter um acompanhamento do hematologista ou de alguém treinado em todo o pré-natal. Por exemplo, a paciente falciforme, ela vai entrar com alto risco. Só que você tem que saber que no falciforme, que ela tinha 8 e foi para 7, eu vou dar uma hemácia, eu não vou dar 3. Porque o falciforme tem um risco de trombose. Então, você tem que entender que se você aumenta muito a hemoglobina do falciforme, você vai ter a melhora da anemia, mas você vai ter um risco de trombose. Idosos, né? Então, a gente tem muitos os idosos, atendo muito, ou seja, um idoso que ficou aquela história. Quanto mais tempo você fica internado, mais tempo o risco de você desenvolver anemia. Então, vem para mim um idoso que teve anemia na internação, porque ficou 30 dias, que teve infecção urinária, que complicou. Aí você vai fazer a avaliação, deficiência de ferro, micronutrientes, não tem nenhum sangramento, você repõe e ele melhora, né? E pacientes também, toda a questão neonato, né? Pacientes prematuros precoces, então são pacientes que precisam, muitas vezes, ter esse olhar. Então, você vê que o PBM, né, o cuidado do sangue do paciente, tem muitas vertentes que você possa utilizar na sua prática clínica. Implementar não é fácil, mas é um desafio bastante interessante. Os resultados, eu não trouxe aqui, mas tem vários estudos fora do Brasil, Canadá, Austrália, Reino Unido, que mostra realmente, não é à toa que vocês viram lá atrás que a OMS quer isso, né, como uma necessidade urgente. Sim. E legal que o senhor falou que ele começa não só antes de um procedimento, como após o procedimento ele continua em ação, né? Sim, vamos voltar ao pilar. Detectar a anemia, a deficiência de ferro, minimizar a perda, melhorar a coagulação e o último, fazer a transfusão sempre olhando a necessidade fisiológica do paciente. Perfeito. Perfeito. E assim, sempre a gente tem que manejar essa anemia, né? Não dá para operar o paciente com uma anemia crítica, só vai piorar o caso. Sim, né? Na verdade, lógico que você tem situações de urgência e emergência, mas toda cirurgia eletiva você caberia esse manejo para levar. A gente teve até uma felicidade, uma paciente de cirurgia plástica, né, de um colega de Birigui, né? Só que ele me mandou com 30 dias, né? Falei, se você mandar com 10, aí eu não consigo. Mas aí com 30 dias, era uma paciente... Que é interessante essas cirurgias plásticas, né? Porque a mulher, ela acaba tendo que perder peso, né? Com o uso da semiaglutinina, então ela chega meio esfoliada de ferro. Então, e com anemia.
E aí, o que a gente fez? A gente, em 4 semanas, a gente conseguiu fazer a reposição de ferro e o uso do estimulador de eritropoese. E foi bem legal, que ela ficou super feliz. Acho que devia ter uma hemoglobina, acho que de 9, 9,5. Chegou, o brinco, chegou com a hemoglobina de 13, chegou um raio, né, para fazer a cirurgia plástica dela. Super contente, pós-operatório, sem problemas. Existe algum limiar na hemoglobina que a gente sempre deve fazer a transfusão? Ou esse vai ser sempre um caso que a gente vai ter que individualizar para o paciente? O ideal é sempre individualizar. Obviamente que você tem serviços que são mais restritivos e serviços que são mais liberais. Então, a depender do time, tem o pessoal mais restritivo e mais liberal. Igual a história do transplante de medula. Você vai pegar um paciente, tem indicação de transplante, se você colocar num board de discussão, o transplantador vai sempre ter uma tendência a dizer que tem indicação. Quem não é transplantador vai ter uma tendência. Então, mas eu acho que se a gente foge dos cutoffs, é melhor. Sempre pensando, é um idoso, é uma criança, qual é a tolerância fisiológica que esse paciente vai ter à transfusão, quais as alternativas que eu tenho à transfusão, e vai transfundir, faz 2, faz uma, não dá aquele caminhão, né? Faz 5, 6 bolsas, então, não é uma transfusão maciça, né? Obviamente que você consegue definir o que é uma transfusão maciça, perda sanguínea, que aí você tem que fazer essa reposição com mais vigor. Eu acho que era isso, senhor. Faltou alguma coisa que a gente não Acho que falou? vocês queriam perguntar qual é o status atual de implementação do PBM no Brasil, não é? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, esse é o consenso brasileiro da nossa sociedade, aquela ABHH, Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, que é um documento, vocês conseguem esse documento online, que é o nosso consenso sobre o que é o Patient Blood Management, quais os princípios e algumas regras para implementação. Então, hoje, quem realmente lidera as implementações são os hemocentros, né? São os bancos de sangue. Então, hoje, no Brasil, os serviços privados de alto padrão, tipo Einstein, Sírio, a Redditor, tem. Em termos de PSUS, a gente tem o Hemocentro de Ribeirão Preto, né, da USP de Ribeirão Preto, que está numa caminhada já, mas assim, eu sou nordestino, né, para minha felicidade, o Ceará, o Hemocentro do Ceará, hoje, ele é o carro-chefe da real implementação do PBM no Brasil e no SUS. Então, assim, quem quiser conhecer, você entra no site do Hemoce, né? Hemoce. Então, eles têm bastante, e eles têm toda uma capilaridade em todo o estado do Ceará. E eu brinco que eu sempre parabenizo os cearenses, que são pessoas diferentes. Então, até que não sei se vocês sabem que o ITA abriu a primeira unidade fora do eixo Rio-São Paulo, no Ceará, porque estava tendo muitos cearenses tirando vaga do pessoal do Sul-Sudeste. É verdade. Então, Legal. Então, eles são sempre diferenciados em termos de inovação. Uma dúvida que surgiu aqui. A gente viu que envolve toda a equipe, né, para aplicar esse PBM. E existe quem que faz o treinamento dessa equipe? É o próprio banco de sangue? Como que é feito? Isso. Geralmente é o banco de sangue com o apoio da BHH. A BHH ela tem linhas de treinamento, de certificação. É que você pode fazer, porque eu estou dizendo, a implementação 100% do PBM. Por exemplo, uma coisa que eu acho mais simples é a gente, aqui na nossa realidade, a gente abrir um ambulatório de hematologia para pré-cirúrgico. Então, você cria o fluxo, você obriga, o paciente tem que ir no cirurgião para fazer a avaliação, vai no anestesista e vai no hemato. Então, isso cria pilar 1, né, de você identificar a anemia, identificar a deficiência de ferro. Outra coisa que a gente consegue, eu acredito, fazer é com a gestante, né? Então, hoje a gente tem a linha de cuidado, né, da gestante, por exemplo, na atenção primária, que é o médico de família da PS, né, que pega essa gestante
o pré-natal. Já houve até situações, né, que a gente às vezes está na UBS do colega vir, ó, tá com anemia e tal. Aí a primeira pergunta que eu falo, e a ferrocinética? Porque vocês viram que é a importância? Então, vamos identificar não só a anemia, vamos identificar a deficiência de ferro e nutrientes. E aí você tem todo um cronograma de infusão, inclusive, de ferro venoso, que você consegue fazer isso hoje tranquilamente na UBS, e você melhora desfecho. Então, você leva essa paciente a não ter o parto prematuro. Isso é legal, que dá para você fazer métrica, né? Você pega o dia 0, institui essa estratégia, e depois de 12 meses, eu não tenho dúvida que a gente vai mudar até um TCC, né? Dá para fazer. Tô brincando. Já estou eu arrumando... Mais um trabalho, né, doutor? Mas é isso. Uhum. Mais alguma dúvida? Não sei como a gente está de tempo. É isso. Eu acho que era isso mesmo. A gente queria agradecer ao doutor por esse tempo, né? Por essa aulinha. Foi muito educativa. Acho que todo mundo que for ver no sítio também vai gostar bastante. É um tema que é pouco falado, né? A gente mesmo nunca teve contato prévio. E era isso. Queria agradecer ao doutor e até a próxima.